Olá, tudo bem? Eu quero dar continuidade à parte de laços, porque anteriormente eu falei só de laços iterativos. E agora eu quero falar de laço interativo, que eu comentei na aula de laço, na aula dispositiva, mas eu não demonstrei nenhuma aplicação. Então vamos considerar para esse exemplo o seguinte exercício. Elaborar programa que efetue a leitura de um número positivo e apresente o resultado deste número multiplicado por 10 sem armazenar o resultado na memória. Então vamos lá. Para laços interativos, nós temos o laço pós-teste ou o laço pré-teste, ou mesmo o laço seletivo. Eu vou concentrar com esses dois laços. Esse aqui é mais uma apresentação, porque ele, como ele existe numa quantidade menor de linguagens, a gente acaba não utilizando ele em essência. Por essa razão, esses dois laços acabam sendo os mais explorados para essa ação. Então, qual desses dois laços será melhor para fazer esse exercício que eu estou solicitando? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o mesmo problema, o diagrama de blocos do mesmo problema, com o laço pós-teste e com o laço pré-teste. A gente faz uma análise da estrutura, discute qual é o melhor e por que um é melhor em relação ao outro. Depois eu codifico o escolhido em português estruturado e na sequência eu faço uma demonstração nas linguagens já utilizadas desse laço em operação. Perfeito? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o diagrama de blocos. Pré-teste. E aqui eu vou fazer o diagrama de blocos pós-teste. Eu vou começar esse exercício pelo laço pós-teste e depois eu faço ele com o laço pré-teste. Veja, eu quero fazer um programa que efetue a entrada de valores positivos. Então veja, eu tenho que entrar um determinado valor. Vou chamar esse valor, esse número, de n. Eu tenho que validar esse número para ser um número positivo, porque imagine se o usuário entra um número negativo e eu faço o cálculo. Não é o que está sendo pedido, um número positivo. Então, por exemplo, eu posso aqui, vamos fazer aqui numa outra cor, eu posso aqui fazer o seguinte. Esse número é maior que zero? Lembrando que números positivos são os números acima de zero. Vamos fazer aqui a linha, a reta, né? 0, 1, 2, 3. E aqui menos 1, menos 2, menos 3. Aqui estão os números negativos e aqui estão os números positivos. O número 0, ele não é nem negativo nem positivo, ele é um número neutro. Então eu não vou considerar, porque se eu quisesse considerar esse valor, eu teria que dizer, por exemplo, números maiores ou iguais a 0. Veja, o número que eu entrei é positivo, vamos imaginar que eu entrei em menos 5. Menos 5 é maior que 0? Não. Então, se não é, volta e faz uma nova entrada. Eu entrei no número 3. O número 3 é positivo? Sim, o número 3 é positivo, então é para apresentar o número n, nesse caso 3 que eu entrei, multiplicado por 10, então é n, vezes 10, sem armazenar o resultado na memória. Por isso que eu não estou usando aqui o processamento. Então, o meu programa é exatamente isto aqui apresentado. Então, eu entro o valor, se o valor é válido, eu multiplico o valor
por 10 e apresento a sua multiplicação. Se o valor não é válido, eu reentro esse valor, ou seja, eu vou entrar esse valor até que esteja correto. Então, se o usuário ficar repetindo números negativos, quantas vezes ele fará isso eu não sei. Quantas vezes ele fizer, o laço vai ficar pedindo para que ele entre novamente. Ele só vai sair desse laço no momento em que ele entrar o valor corretamente. Por isso é um laço interativo. Eu não sei quantas vezes o usuário vai entrar o valor de forma incorreta. Vamos fazer agora o exercício pensando no laço pré-teste. Então eu vou colocar aqui o meu início e veja que eu tenho que, de uma certa forma, fazer a entrada deste valor primeiro. Aí veja o que vai acontecer. Se eu usar o laço pré-teste, vamos considerar o pré-teste com fluxo verdadeiro, uma vez que eu estou considerando aqui o pós-teste com fluxo falso. Eu vou ter que fazer isso aqui, olha. O número, olha como vai ficar confuso. O número é maior que zero? Sim, ele é maior que zero. Olha o que vai acontecer se eu pensar desse jeito. Ah, ele é maior que zero, eu apresento o número multiplicado por 10. Olha só, se você prestar atenção, já vai perceber o que está acontecendo aqui, ó. Ele volta para cá e sai daqui quando esta condição não for falsa. Perceba que quando eu for fazer o teste de mesa, e eu entro aqui, por exemplo, menos 1. Menos 1 é maior que zero? Não. Ele saiu e não pediu para reentrar como este aqui. Se eu entrar 5, 5 é maior que zero? Sim. 5 vezes 10 deu 50, volta. 5 é maior que zero? Sim. Vai mostrar os 50, volta. 5 é maior que zero e vai ficar aqui dentro infinitamente. Então eu fiz um laço infinito. Então veja que muitas vezes o laço chamado pré-teste não é adequado para executar uma ação como foi este aqui. Apenas um exemplo. Eu poderia tentar resolver esse problema forçando a barra, mas vai ficar pior do que eu estou fazendo. Então eu não vou nem dar continuidade a este tipo de solução, porque isso aqui é completamente fora de sentido. Perfeito? Então esse aqui não é um bom laço para executar esse tipo de operação de acordo com esse exercício que eu estou passando. Então, agora aqui nós vamos fazer a codificação em português estruturado. Então aqui é a minha codificação. O meu programa aqui é um programa exemplo. O exercício pede para entrar um valor numérico positivo. Eu não estou me preocupando aqui com o tipo de dado, então eu vou deixá-lo como inteiro. Início. Então, que está aqui. Aí eu faço aqui o leia. Antes de fazer o leia, vamos lembrar que eu tenho a seta. Então, com essa seta, eu preciso colocar aqui o repita. Olha lá, repita. Leia o número até que. Então, repita a leitura até que o número seja maior que zero. Sendo maior que zero, escreva o número multiplicado por 10. Enfim, então aqui está o programa para esse tipo de ação. Eu vou conseguir entrar um valor positivo e apresentar o valor positivo multiplicado por 10 sem armazenar o resultado na memória. No próximo vídeo, eu apresento este programa codificado em Lua, Pascal e também em Basic estruturado, né? Structure Basic. Perfeito? E vou passar para vocês um outro exercício. Então vamos lá. Ó. Exercício para fazer, e eu corrijo depois. Elaborar programa
que efetue a leitura de um valor numérico inteiro, elaborar programa que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a 0, que seja ímpar e múltiplo. Múltiplo de 3. Ok? Bom exercício. Até mais. Um grande abraço. A partir da entrada de um valor numérico positivo, em que o programa apresente o resultado do valor fornecido multiplicado por 10 sem fazer o armazenamento na memória, considere na sequência os programas codificados em Lua, Pascal e BASIC. A partir do programa exemplo escrito em Pascal, temos a definição da variável n como variável inteira e o laço que vai repetir a ação até que o n seja maior que 0 e vai escrever o valor n multiplicado por 10. Colocando o programa em execução, se for fornecido o valor, por exemplo, menos 9, nada acontece. Se eu entrar menos 1, nada acontece. Se entrar 0, nada acontece. No entanto, se eu entrar o valor 6, será mostrado o resultado 60, uma vez que 6 é um valor maior que 0. A partir do programa codificado em Lua, temos entre a linha 3 e a linha 5, a definição do laço repita até que o n seja maior que 0, e na linha 7 a escrita do valor n multiplicado por 10. Colocando o programa em execução, vamos entrar o valor menos 9, nada acontece, menos 1, nada acontece, 0, nada acontece, mas quando eu entro 6, o valor 60 é então apresentado, uma vez que 6 é maior que 0 e é então apresentado multiplicado por 10. A partir do programa codificado em linguagem BASIC estruturado, temos a definição da variável n como inteiro, a entrada da variável n até que meu laço seja o n maior que 0 e a apresentação do valor de n multiplicado por 10. Colocando o programa em execução, ao entrar menos 9, nada acontece, ao entrar menos 1, nada acontece, ao entrar 0, nada acontece, ao entrar 6, 60 é apresentado, uma vez que 6 é maior que 0, então o valor é multiplicado por 10. De volta ao programa codificado em linguagem Lua, seria interessante colocar uma mensagem para o usuário de que o valor fornecido é um valor inválido. Para que isso seja possível, é necessário fazer uma modificação entre o bloco do comando repeat e o comando until, tanto no linguagem Lua como nas demais linguagens. Neste caso, é necessário colocar uma decisão verificando se a variável n é menor ou igual a 0. Se a condição for verdadeira, vamos apresentar a mensagem valor inválido. E vamos encerrar a decisão com o comando end. Neste momento, basta executar o programa, fornecer o valor menos 9 e veja que a mensagem valor inválido foi apresentado. Menos 1, valor inválido é apresentado. 0, valor inválido é apresentado. E 6, o valor 60 é então apresentado. É claro que essa alteração estabelecida na linha 5 e na linha 7 precisa ser implementada no projeto lógico do programa. Assim sendo, vejamos o diagrama de blocos original e, na sequência, a apresentação do diagrama de blocos com a alteração aqui implementada. Originalmente, o diagrama de blocos mostrava a entrada do valor n, a verificação de n maior que 0.
Não sendo esta condição verdadeira, o laço executa a entrada sucessiva, até que o valor válido seja fornecido. Sendo o valor fornecido, este então é apresentado multiplicado por 10. A alteração anterior no programa em Lua exige que o diagrama tenha esta característica. Veja que neste caso, o valor n é fornecido, verifica-se se o n é menor ou igual a zero. Se sim, o valor é inválido. Se não, nada é feito e vem a verificação do laço pós-teste com fluxo falso. Se o n for maior que zero, mostra-se o resultado. Caso ele não seja maior que zero, uma nova entrada é executada após a apresentação da mensagem. Obrigado por sua atenção nesta demonstração. Um grande abraço. Até mais.